Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Lembro que era domingo, assim, finzinho de tarde, a gente tava, nós dois ali deitados na cama assistindo uma série, quando de repente ela me fez aquela pergunta que eu achei o maior absurdo do mundo. Tava aqui pensando. Me diga uma coisa, Sidney, mas seja sincero. Você já sentiu vontade de sair com outras mulheres? Alguma amiga tua, por exemplo? Como é que é? Que coisa mais boba é essa? De onde você tirou essa ideia? Calma. Não tô te acusando de nada. Só tô te fazendo uma pergunta. Porque eu vejo que de vez em quando a gente sai por aí, vai no mercado, qualquer outro lugar, você repara em outras mulheres. Eu falei que olhava por olhar. Até porque todo mundo faz isso. Mas sem nenhuma intenção. E ainda acrescentei. Você também olha para homem. Pensa que eu já não notei? Olho mesmo, qual é o problema? Olhar não tira pedaço. Ela falou aquela frase e sorriu. Depois ficou em silêncio, como se estivesse maquinando alguma coisa, até que falou aquilo. Então, amor, é sobre isso que a gente estava conversando agora há pouco. Você nunca pensou? Viver assim um relacionamento aberto? Olha, eu nem respondi. Só olhei torto para ela. E ela então começou a falar de uma amiga que ela tinha no serviço. Que essa amiga tinha um casamento aberto, já fazia mais de 5 anos, que ela e o marido eram felizes, viviam bem. Que no começo, antes de abrirem a relação, quase chegaram a se separar porque viviam brigando. E que tudo tinha mudado depois que se abriram para outras experiências. Sabe, eu fui dando corda. Só escutando. Só para ver onde que ela queria chegar. Ela falando e eu escutando em silêncio. Até que, pro meu espanto, ela foi mais longe e falou aquilo. Olha, eu sinceramente não esperava. Posso te confessar uma coisa? Promete que não vai ficar bravo? Eu já pensei em me separar de você algumas vezes, sabia? Separar? Tá falando sério? Claro que eu tô. Quando a gente se casou, eu não imaginava que seria difícil, cansativo, sabe, vida de casado. Tem a parte boa, claro, né? Mas casamento não é fácil. E veja, não estou dizendo que não seja fácil só para mim. Para você eu tenho certeza que também não é. Ô, Karen, onde você tá querendo chegar com essa conversa, hein? Tá querendo se separar de mim? Não, meu bem, claro que não. Quer dizer, me separar eu não quero. Até porque eu gosto de você. Mas a gente podia pensar numa outra forma, assim, de levar o nosso relacionamento, você não acha? Dá pra falar de modo mais claro? Sei lá. Faz um tempo já que eu queria conversar com você sobre isso. Te propor que a gente não fosse assim tão radical, né? Tão conservador. Aceitar certas coisas. Quando ela me contou o que realmente tinha em mente, minha cara foi no chão. Trocando em miúdos. Ela queria me propor fazermos igual aquela sua amiga do trabalho e abrirmos o nosso relacionamento. Porque queria ser um pouco mais livre. Poder viver outras experiências sem precisar ficar me dando satisfação da sua vida. E ainda acrescentou. Você já pensou? Pode ser bom para nós dois. A gente vai poder conhecer outras pessoas e sem ficar com aquele pensamento de que tá traindo o outro. Escuta, você bebeu? Você tem noção do que você está falando? Ela viu que eu fiquei chocado. Sem acreditar que ela realmente estivesse me fazendo aquela proposta indecente. Num primeiro momento, cheguei a pensar que talvez fosse só brincadeira, uma pegadinha. Só para ver como eu reagia, mas não.
Percebi que ela estava falando sério. Falou que era melhor fazermos desse jeito do que simplesmente nos separarmos. Aliás, ela reforçou que não queria separar de mim. Gostava de mim. Estava acostumada ali com o meu jeito. Mas, por outro lado, queria um pouco mais de emoção. Poder sair com outras pessoas. Olha para se ver que você convive com alguém durante anos, acha que conhece a pessoa, vai ver e não conhece. Eu e a Karen, por exemplo, estávamos juntos não fazia pouco tempo, não. Mais de 6 anos. Imagine, 6 anos. Eu pensava que a conhecia, mas pelo jeito estava redondamente enganado. Olha, teve outra coisa que ela falou que me deixou sem saber o que pensar. Que não queria se separar de mim porque gostava da minha companhia, estava acostumado com o meu jeito. Meu Deus, sinceramente, não era isso que eu esperava que ela dissesse. Onde que tinha parado o amor? A parceria? A cumplicidade? Não queria se separar de mim porque estava acostumada comigo, com o meu jeito. Eu já não queria me separar dela porque era apaixonado, sabe? Porque ela me completava. Mas, pelo jeito como ela falou, deu a entender que a gente estava junto mais por comodismo do que por outra coisa qualquer. Pelo menos da parte dela. Olha, eu senti uma coisa tão ruim. Fiquei olhando para a cara dela meio abobalhado. E ela deixou escapar uma risadinha assim irônica e perguntou: que foi? Tá me olhando assim por quê? E você ainda pergunta, cara? Isso que você está me propondo é a coisa mais absurda do mundo. Aliás, de onde que você tirou essa ideia aí? Que eu poderia aceitar isso? Numa boa? Ah, sei lá, você é homem, né? E homem é tudo igual. Ou vai dizer que você não sente vontade de ficar com uma pessoa diferente às vezes? Falei que não. E de um modo assim bem enfático. E ainda retruquei. Por quê? Por acaso você sente? Pro meu espanto, ela respondeu: já que estamos sendo sinceros um com o outro, sim, eu sinto vontade às vezes. Só que nunca fiquei com ninguém. E não fiz isso, sabe por quê? Por respeito a você. Só que às vezes, vou te confessar, viu? Não é fácil. Olha cada coisa que saía da boca dessa mulher. Eu ficava mais espantado. Minha cara foi no chão quando ela confessou que sentia vontade de ficar com outros caras. E ela falou isso na minha cara. Aquilo me soou assim como... Na verdade, a gente não deveria nem estar tendo aquela conversa idiota. Foi demais para minha cabeça. Sabe o que eu fiquei me perguntando depois? Enquanto ela ficou ali, falando aquelas asneiras todas. Em que mundo nós estamos? Onde fomos parar? Tudo bem, olha, pode me chamar de um cara retrógrado, de um cara antiquado, pode chamar do que quiser. Eu acho que por um momento chegou a passar pela cabeça de vento da minha mulher que eu poderia aceitar aquela proposta ridícula. Até porque a certa altura ela falou, só que para dar certo, acho que tem de haver um pacto entre nós. A gente não pode ficar com ninguém conhecido, por exemplo. Eu não fico com nenhum amigo teu, nem você fica com nenhuma amiga minha. E tudo também tem que ser assim bem discreto, né? Longe do olhar de conhecidos, vizinhos, até para não gerar falatório. Olha, chegou num ponto que eu me cansei daquela conversa. Levantei da cama e fui saindo pela porta. Ela perguntou onde que eu estava indo. Pediu que eu voltasse para a gente terminar aquela conversa. Mas eu não dei nem bola. Fui para a cozinha, tomei um copo d'água, respirei fundo, depois saí na janela da sala e fiquei ali tomando um ar.
ela levantou também e foi atrás de mim. E voltou a insistir naquela história. Que era melhor fazermos assim, abrirmos a relação. Olha, você já se descobriu no meio de uma conversa que você jamais imaginou que fosse acontecer? Foi exatamente assim que houve comigo. No impulso, até sem pensar muito no que estava dizendo, e já cheio daquela lenga-lenga, eu falei até porque, olha, eu me senti muito magoado, viu? Por tudo aquilo que ela falou. Olha, se você quer se separar de mim, cara, vai em frente, viu? Agora, não queira me tirar pra idiota. Sabe o que eu acho? Você anda vendo muita novela. E tem mais. Pra você tá me propondo essa sem vergonhice, é porque já deve estar de olho em alguém. Vai dizer que não? Em vez de se defender, ela apenas sorriu. Sorrisinho assim meio irônico, que eu não consegui entender muito bem. Como já era de se imaginar, acabamos brigando feio. Foi a nossa pior briga. Até porque chegou num ponto que, para mim, por conta da sua insistência, ela já devia mesmo ter outra pessoa na vida. Ou, pelo menos, em cogitação. Sim, era lógica, né? Pra tua mulher chegar com um papo desse... No meio da discussão ela falou: é isso então? Você prefere separar? Porque se for, eu posso ir lá arrumar as minhas coisas agora mesmo. E não é isso que você queria desde o começo? Você acha que eu sou tonto, cara? Quer saber? Quer ir? Pode ir. Fica à vontade. A porta é ali, ó. Olha, eu menti. Mas menti. Que coisa que se propõe pro marido. Ela ficou ali do lado, me olhando, assim, meio pensativa. Depois falou: tá certo. Já que você não liga mesmo, né? Eu vou. Mas te digo uma coisa. Você vai acabar se arrependendo, viu? Por incrível que possa parecer. Por conta dessa conversa idiota, acabamos nos separando de verdade. Na hora, pelo fato de estar de cabeça quente, não fiz nada para impedir. Porque ela foi lá no quarto e fez aquilo que tinha prometido. Na verdade, pegou umas roupas ali, colocou numa mochila e saiu pela porta sem olhar na minha cara. E ainda bateu a porta com tudo. Não disse nem tchau. A única coisa que ela falou foi que depois daria um jeito de vir buscar o resto das coisas pessoais, roupa, etc. Olha, quando a minha ficha caiu, fiquei tão mal que desabei. Parecia um pesadelo. Eu só conseguia repetir para mim mesmo: não, isso não aconteceu. Sabe, que absurdo. Sentei no carpete, encostei na parede do lado da porta e fiquei ali me torturando, pensando tanta coisa. Meu Deus, o que podia ter acontecido com essa mulher para virar a cabeça daquele jeito? Que conversa mais boba. Abrir relacionamento, sair com outras pessoas, que absurdo. Ela falou que a amiga dela tinha feito isso. E o que a gente tinha a ver com a vida dessa amiga dela e do marido? Sabe, eu não sou um cara moderno. Pelo menos não nesse tipo de assunto. Para mim isso é coisa séria. Olha, eu fiquei tão atordoado. E quanto mais pensava, mais me convencia de que ela realmente já devia ter outra pessoa, ou na sua vida, ou pelo menos na cabeça. Não tinha sido do nada que ela começou com aquele papo idiota. E para mim, foi só uma desculpa que ela arranjou para se livrar da minha companhia. Depois que eu voltei para a cama, olha, me bateu um vazio tão grande. Na TV, ainda passando aquela série que a gente estava assistindo junto.
com quem que eu assistiria agora. E sabe, pensando nisso, o vazio se multiplicou dentro de mim. Eu acho que só naquele instante que eu caí em mim de verdade, que a minha mulher tinha me deixado. Tinha ido embora de casa e da minha vida. Não consegui mais dormir naquela noite. E de que jeito, meu Deus? Fiquei me torturando ali na cama. Levantei, fui lá fora. Apesar de tudo, no entanto, juro que achei que ela fosse pensar melhor, voltar para casa. Mas só voltou para buscar o resto das coisas que ela tinha deixado, como já tinha inclusive prometido. E escolheu um momento em que eu não estava em casa. Depois só mandou uma mensagem. Passei aqui no AP para pegar as minhas coisas. Eu vou deixar as chaves com o porteiro, beleza? Foi assim que ela mandou a última mensagem. Nem mesmo um simples "foi bom enquanto durou" ou "espero que você seja feliz". Nada. E para piorar, fiquei firme no meu orgulho e não mandei nem resposta. Até porque eu ainda estava com aquele pensamento na cabeça, que ela já tinha outra pessoa na vida. Por isso começou com aquela conversa idiota de abrir relacionamento. Mas não entendo, por que ela simplesmente não me deixou? Por que armou aquele circo? Não havia necessidade nenhuma. Olha, quando minha família e os amigos mais próximos souberam que a gente tinha separado, ninguém acreditou. Até porque a gente se deu sempre muito bem, desde o começo. Atendi um monte de ligações, de mensagens. Tive de dar um monte de resposta do pessoal, querendo saber o que tinha rolado. Chegou num ponto que eu desliguei o telefone. Não queria falar com mais ninguém. Tempo passando, fui procurando seguir com a minha vida. Até que um sábado à noite, eu ali no apartamento, adivinha quem apareceu na portaria para falar comigo? Fui ali atender o interfone, mas sabe, bem distraído. Na minha cabeça, nunca teria aquele pensamento. Tive nos primeiros tempos, mas depois acabei me conformando, sabendo, né, que não tinha mais volta. Pois desta vez me enganei. Era ela, era a Karen. Olha, não vou mentir, viu? Meu coração pulou no peito. Tive dificuldade até para falar. Naquelas alturas, já fazia mais de 3 meses que estávamos separados. Para resumir, ela subiu, eu a recebi ali na sala, tentando me controlar e sem conseguir, porque quando eu perguntei assim, como que não quer nada, sabe quando você tenta demonstrar desinteresse? Perguntei, mas e aí? O que você está querendo de mim? Ela respondeu assim, bem, não sei nem como começar, Sidney. Por isso, eu vou direto ao ponto. Queria me desculpar com você. Te pedir perdão por todas aquelas bobagens que eu te falei. Sei lá, eu tava meio confusa. Né? Ela falou que sabia que eu continuava sozinha, que eu não estava saindo com ninguém. Até porque já tinha conversado com amigos em comum. Falou que também estava sozinha e completou. Queria que você soubesse que eu gosto de você, que eu não te esqueci. Na verdade, Sidney, eu vim aqui hoje para tentar me acertar contigo, fazer as pazes. Te pedir para me deixar voltar. Olha, eu acho, na verdade tenho certeza, que ela pensou o seguinte:
Eu ia ouvir tudo aquilo e abrir os braços para recebê-lo. Só que o seguinte, eu tenho meu orgulho. E mais uma coisa, o que ela tinha feito comigo é coisa para depois pedir desculpa e voltar. Eu digo isso até porque sabe Deus o que ela não andou fazendo naqueles mais de 3 meses que a gente ficou separado. Eu não tinha me envolvido com ninguém, mas não tinha mesmo. E ela não falou aquele dia que queria sua liberdade para poder viver outras experiências? Quem sabe tenha ficado até com algum amigo meu? Vai saber. Imagine, depois de 3 meses, ela resolve me procurar para pedir arrego. Deve ter se cansado de se envolver com pessoas vazias que só queriam usar o corpo dela. Aí depois, como um passarinho cansado de bater asas, aí resolveu voltar pro ninho, onde o bobalhão a estaria esperando, de braços abertos, para recomeçar a vida. Eu ainda amava, não vou mentir. Ainda sentia demais a sua falta. Mas falei na cara dela que agora era meio tarde para ela voltar atrás. Muito tempo já tinha se passado. Não cheguei a dizer que imaginava o que ela tinha feito naquele tempo todo. Uma pessoa que chega na tua cara e diz que quer se separar, sabe? Antes, mesmo sem dizer que quer separar, propõe aquilo que ela me propôs para sair com outros. Sabe? Dizendo que muitas vezes já tinha sentido vontade de sair com outras pessoas. Aí fica mais de 90 dias na berlinda, em plena liberdade, e depois volta com aquela cara de cachorro magro. Olha, me cansei, viu? Me arrependi, tô de volta. Aqui, ó. Aqui, ó. Mas você não continuava gostando da mulher? Continuava. Bom, vou repetir. Tenho meu amor próprio. Não permito que me façam de bobo assim. Não sou nenhum otário. Ela ainda não aceitou, tentou me abraçar, me seduzir, né? E olha que por um momento eu quase caí. Quase me deixei levar e arrastei lá para o nosso quarto. Aquele que foi o nosso quarto um dia. Mas, no final, acabei me mantendo firme. E depois, só pedi com toda a delicadeza e educação do mundo. Escuta, acho melhor você ir embora, viu, cara? Entre a gente, passou, não tem mais volta. Aliás, foi uma escolha sua, né? Ela ficou me olhando com aquela cara de tacho. Claro, né? Não devia imaginar que eu fosse ter aquela reação. Repito, o que ela esperava é que depois de ela falar que estava arrependida, e que ainda gostava de mim, eu fosse abrir os olhos e chorar na frente dela e dizer: ai, meu amor, era tudo que eu queria. Me abrace, você tá aqui, ó. Tenho meu orgulho, repito. Não sou otário. Claro que ela não gostou da minha atitude. Ficou mordida, né? E depois eu soube, inclusive, o que até reforçou a atitude que eu tomei, que ela me detonou para alguns amigos. Inverteu a situação, falou que eu é que a tinha procurado e me humilhado, pedido para ela voltar, mas ela que não quis. Teve a capacidade de falar isso. Por isso é que a gente tinha se separado, inclusive. Como pode, meu Deus? Pensou ser tão hipócrita e dizer que eu amei essa mulher com toda a força do meu coração. E que quase vacilei quando ela tentou me abraçar, me beijar. Como que eu pude me apaixonar por uma pessoa assim? E sabe o que é pior? Apesar de tudo, da desilusão, ainda sou apaixonado. Para minha tristeza, ainda não consegui esquecê-la, tirá-la do meu coração vagabundo.